Oi, tudo bom? Resolvi fazer um vídeo sobre escutar, porque é um aspecto tão interessante da negociação, tão importante da negociação, de você conduzir uma conversa difícil, é você ouvir o outro lado. Existem 5 níveis de escuta, 5 estágios da escuta, né, para não usar a palavra níveis, e a maioria das pessoas não consegue chegar no último estágio. Então vamos lá, vamos definir os 5 estágios da escuta, uma ferramenta tão importante para você entender o outro lado e saber como trabalhar com aquela pessoa que está falando com você. O primeiro estágio da escuta é o físico, é o ouvir, é você só ter a sensação no tímpano de que algum barulho aconteceu. Então é quando alguma pessoa está falando com você, mas você está completamente alheio ao que aquela pessoa está dizendo. Você está falando com alguém no telefone e ao mesmo tempo lendo o e-mail. Você está completamente alheio ao que aquela pessoa está dizendo. Ou você está ouvindo um podcast ao mesmo tempo que você está lavando a louça e você está pensando em alguma outra coisa. Aquele barulhinho de fundo você está ouvindo, mas não está entrando na sua mente, você está completamente alheio àquele conteúdo. Esse é o primeiro estágio. Você ouve como um barulho, mas não entra no seu campo de atenção. O segundo estágio é um que a gente chama de fingir ouvir. Então tem alguém falando com você, ou você está falando no telefone com alguém, tem alguém na sua frente, ou numa videoconferência, você está olhando e tá pensando em qualquer outra coisa. Então você, no primeiro estágio, você nem finge que ouve, na verdade, né? Aquilo é só um barulho de fundo. Nesse segundo estágio, você finge que ouve, mas a tua atenção ainda não tá focada naquele conteúdo, a tua atenção ainda não tá voltada para aquela pessoa. O terceiro estágio é o ouvir seletivo. Você tá olhando para a pessoa, ouvindo o que ela está dizendo, mas só prestando atenção nas palavras mais importantes para você. Então você sabe qual é o assunto, você sabe se ela concorda ou se discorda, mas você não pegou toda a linha de pensamento. É um ouvir seletivo. É quando você acha que concorda ou acha que já sabe o que a pessoa vai dizer e acaba, às vezes, interrompendo a pessoa, fazendo uma pergunta sobre alguma coisa que ela já te respondeu, ou que ela acabou de te responder, porque você não estava prestando atenção no conteúdo inteiro. É como se, sabe quando você está lendo um texto e lê escaneando assim o texto? Lê só as palavras importantes? É isso, o ouvir seletivo. Você está ouvindo, mas prestando atenção só nos pontos mais importantes. Esse é o terceiro estágio. É o ouvir seletivo. O quarto estágio é o ouvir atento. É você parar e ouvir o que a pessoa está te dizendo. Só que nesse estágio, mesmo parando para ouvir com atenção o que a outra pessoa está dizendo, muitos de nós que não têm esse ouvir treinado acabam, em determinado momento da fala do outro, desconectando a atenção do que o outro está falando e já começa a pensar em como você vai responder, como você vê isso, e aí você para de realmente prestar atenção nos inputs que aquela outra pessoa está te dando. Você já parou de ouvir, você pegou uma boa parte da conversa, prestou atenção até determinado momento, e aí em determinado momento parou de ouvir e começou a pensar como você vai responder, como você reage a isso, o que você pensa do que ela acabou de te dizer. Esse é o quarto estágio, é o estágio mais comum das interações sociais atentas, assim, de uma reunião, de uma ligação telefônica. É o estágio em que você presta atenção até que alguma coisa te chama o foco e você começa a pensar como você vai responder. E o quinto estágio é o mais difícil de você engajar, é o que a gente faz com menos frequência e é um dos mais importantes, porque é quando você realmente começa a se conectar com aquela outra pessoa, entender como ela pensa, e aí você consegue propor alternativas ou conduzir a conversa de uma forma que aquela pessoa consiga entender, que aquela pessoa consiga concordar com você, que aquela pessoa consiga visualizar o que você está falando.
Então, esse último estágio é um estágio de você ouvir com todos os seus sentidos. Você está ouvindo o que aquela outra pessoa está te dizendo, nesse estágio de maior atenção, focado no conteúdo que aquela pessoa te dá, sem se distrair com o impacto que aquele conteúdo tem em você nesse momento. E você ouve também a comunicação verbal dela. Então, se ela aparenta calma, se ela aparenta nervosa, se ela se mexe demais, você ouve o conteúdo sonoro e você ouve também o conteúdo da linguagem corporal. E aí você começa a entender como aquele conteúdo faz sentido para o outro. Esse último estágio é o que a gente chama de o ouvir com empatia. Você começa a entender como é estar no lugar do outro, como aquele outro tem essa visão de mundo que ele está tentando te expor. E aí você começa a se conectar com aquela pessoa e desenvolver o assunto de forma que faça sentido para ela também. Esse é o ouvir empático. Esses são os 5 estágios da escuta, do ouvir o outro. E é muito importante você ter domínio desses 5 estágios para você conseguir conduzir uma conversa, uma negociação de forma mais efetiva.